Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Podeis se assentar, queridos, por favor. Queridos, vamos meditar no texto da palavra de Deus. Segundo o livro do profeta Samuel. A epígrafe do texto diz: a fome em Israel e a sua causa. Quantos acharam em alto e em bom som, digam achei. E houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos, de ano em ano. E Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei aos gibeonitas e lhes falou. Ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus, e os filhos de Israel lhes tinham feito juramento, porém Saul procurou feri-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com a sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse então Davi: que é, pois, que quereis que vos faça? E disseram ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, de seus filhos, se nos dê 7 homens, para que o enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse então Davi: se esse é o acordo, eu os darei. Porém, o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas. Porém, o rei tomou os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, Armoni e a Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, a saber, Merabi, e os entregou na mão dos gibeonitas, os quais o enforcaram no monte perante o Senhor. E caíram esses 7 juntamente, e foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiros, no princípio da cega das cevadas. Versículo 10. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cilício e estendeu-lhe sobre uma rocha, desde o princípio da cega, até que destilou água sobre eles do céu, e não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, e nem os animais do campo de noite. E foi dito a Davi o que fizera Rispa, a filha de Aiá, concubina de Saul. E a igreja diz amém. Queridos, esse texto que nós acabamos de ler, palavra de Deus para o nosso coração, concernente a uma de muitas histórias que a Bíblia nos fala, que compõe a biografia
deste grande homem, deste grande rei, que acredito que na sua virtude ele foi único, na maneira como conduziu e reinou sobre a casa de Israel. Estamos falando de Davi, servo do Senhor e rei de Israel. Davi foi um homem de grandes vitórias, tão verdade que ele foi um rei guerreiro, diferente de seu filho Salomão, que toda a glória que ele conquistou foi com a sua sabedoria. Ao contrário, Davi, tudo que ele conquistou foi com lutas, foi ao fio da espada, foi no campo de batalha. Ele viveu mais em cima de cavalos do que de trono, esteve mais no meio de guerras do que no seu próprio palácio. Davi foi um homem que foi um desbravador, que trouxe a Jerusalém uma glória e uma presença de Deus no meio deles, de uma maneira como nenhum outro rei, tanto antes ou depois dele, conseguiu. A Bíblia fala também das suas derrotas, dos seus pecados, dos seus erros e das suas consequências. Porém, este capítulo que lemos nos fala de uma experiência que Davi vivenciou e, na verdade, se destaca nesse texto outros personagens que foram envolvidos nessa situação em que Davi agora se encontra no desafio ou desafiado a resolver. Israel está vivenciando um tempo seguido de 3 anos de uma fome como nunca antes. A Bíblia diz, queridos, que desde o primeiro ano até o seu 3º ano, Israel vem vivenciando uma seca. E tudo isso se ocasionou porque os céus se fecharam, a chuva não desceu mais sobre Israel. São 3 anos seguidos sem chover. E uma vez não chovendo, acaba desencadeando uma série de problemas, causando então um alerta estado de calamidade, pois quase todos os alimentos que abastecia o país, que abastecia o povo, que abastecia as casas, eram plantadas, vinha do plantio, vinha da agricultura, e a chuva, ela era essencial justamente para regar a terra e para trazer então condições a esses agricultores de concluir o seu trabalho do plantio, chegando então o tempo da colheita e eles terem o que colher. A seca que se instaurou devido à falta de chuva durante esse período longo de 3 anos, acabou trazendo ao povo certo temor, pois a seca era a calamidade mais temida pelo povo, pois eles sabiam que as consequências dessa seca iria chegar então a um estado de morte, pois uma vez não chovendo, a semente semeada não germina, e se a semente não germinar, não tem o que colher, e se não tiver o que colher, não tem o que comer, e se não tem o que comer, vem então a fome. Após a fome se instaura então a miséria, e o estado final da miséria então é a morte. Então eles entendem que a falta de chuva, essa estiagem misteriosa que veio sobre Israel, iria matá-los com o passar do tempo, pois se não chove, a semente semeada não germina, se não germinar eles não colhem, se não colher eles não comem, se não comer passam fome. O princípio ou o final estágio, o final da fome é a miséria que se instala de forma totalizada, causando então até morte. Eles então estranham esse momento, estranham essa estiagem, pois a chuva, ela era não só o essencial para o trabalho da agricultura, mas também era um meio de Israel saber
que Deus ainda estava no meio do seu povo, o abençoando, pois eles sabiam que o domínio sobre a chuva, o domínio sobre os céus, não vinha do sistema do governo. O rei não manda no céu, o rei não manda na chuva, o rei não manda nas nuvens. Quem tem esse poder sobre os céus e sobre toda a natureza é o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Eles sabiam que uma vez não chovendo, aquilo era um sinal de que algo no mundo espiritual estava errado, pois o próprio Deus havia prometido a eles, e isso era uma promessa contínua sobre Israel, que eles passariam a ver de forma clara e evidente, que quando Israel obedecesse a Deus, se Israel se mantivesse obediente à sua palavra, Deus não iria permitir faltar nenhum tipo de fenômeno natural que viesse trazer benefício à própria terra. Está escrito em Deuteronômio capítulo 11, versículo 10 a seguir, o próprio Deus prometeu a eles dizendo: porque a terra que vocês irão possuir não é como a terra do Egito, de onde vocês saíram, em que vocês semeavam a sua semente e tinham que regar com a sua própria mão como se fosse uma horta. Mas a terra em que vocês irão possuir é terra de montes, é terra de vales, e eu irei dar chuvas dos céus, e vocês beberão então dessas águas. Terra de que o Senhor teu Deus tem cuidado. Os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Deus está dizendo: se vocês se mantiverem fiéis à minha palavra, se vocês se mantiverem obedientes à minha lei, o sinal da minha bênção sobre vocês é que durante o ano inteiro eu não vou deixar o céu fechar, mas o céu estará aberto continuamente sobre vocês, e o sinal de que eu estou no meio de vocês, e de que eu me agrado da postura de vocês, é que eu não vou deixar a chuva faltar na terra de vocês. Durante o ano inteiro, eu vou estar acompanhando, e eu vou mandar a chuva no seu tempo certo, e o sinal de que sou eu que estou mandando, as chuvas não faltarão no seu tempo correto. Está escrito no versículo 13: e serás que se diligentemente obedecerdes os meus mandamentos, que hoje te ordeno, que era amar o teu Deus e servir ele de todo o teu coração e a tua alma, eu darei a chuva para a vossa terra, e eu darei a chuva no seu tempo, a saber, a temporã e a seródia, para que vocês colham o teu grão, colham o teu mosto, colham o teu azeite, e eu darei erva sobre o teu campo, e eu encherei os teus lagares, e vocês comerão e irão se fartar. Deus está dizendo: o sinal de que eu estou me agradando de vocês é que durante 2 períodos específicos no ano, eu vou mandar uma chuva chamada temporã. Repita comigo: temporã. E também vou mandar uma chuva chamada seródia. Repita comigo: seródia. Observe que a chuva temporã, ela vinha no outono, na estação própria, o Senhor disse, justamente na estação do outono. E ela se estendia desde outubro até dezembro. Todo o povo sabia, durante o outono, Deus não erra, vai descer a temporã. E o objetivo da temporã é preparar o solo para ser arado e irrigar os campos recém-semeados. Israel, todo o outono, esperava a temporã descer, e Deus não falhava. Quando entrava o outono, quem descia? Quem descia? O nome dela? Temporã. Israel se deliciava,
se agradava e utilizava aquela chuva, os campos eram regados e eles sabiam: Deus está conosco. Porque a temporã não falhou, a temporã chegou. Passada a temporã, vinha então a seródia, que ela já vinha em outra estação. Ela vinha na primavera e se estendia de fevereiro até abril. Durante esses meses, eles já esperavam a seródia descer, que era justamente o objetivo de promover crescimento pleno para os grãos. Então, no outono eles sabiam: Deus vai mandar e na primavera Deus vai mandar quem? A seródia. Todos os anos era assim. No outono, temporã. Na primavera, a seródia. E Deus regava a terra de Israel como ele prometeu. E aquilo era o sinal: eu me agrado de vocês. Eu estou no meio de vocês. E a minha palavra não falta. Eu disse que ia mandar e olha ela aí. Eu disse que ia mandar e olha a chuva aí. Só que, irmãos, como nunca havia acontecido, agora começa a falhar. Chega o outono e quem não vem? A temporã não vem. Chega a seródia e quem não vem? Chega a primavera e quem não vem? A seródia. E isso durante 3 anos. Irmãos, é uma questão de raciocínio. Deus nunca falhou. E agora durante 3 anos seguidos, está escrito, não houve intervalo. Foram seguidos 3 anos. Passa as estações próprias. E a chuva não vem. Davi então se preocupa. E aqui eu vejo uma falha. Davi deixou para atentar para esse detalhe depois de 3 anos seguidos. Ora, se ele sabia que todos os anos Deus não falhava, no primeiro ano, e ela não vem, já é preocupante. Amém, irmão? Porque o sistema humano pode falhar. Há desculpas, há margem de erros, mas o sistema de Deus, só se algo muito grave acontecer, tudo há uma causa, e dependendo da causa, Deus pode tanto manter o céu aberto, ou como também fechá-lo. E a pior coisa na vida de um crente é servir a Deus com o céu fechado. Aleluia. Quando o céu fecha, Deus já está dando o maior alerta de todos. Porque se fecha na terra, a gente tem o céu, sim ou não? E quando fecha o céu, a gente tem quem? Se é de lá o nosso socorro, se é de lá o nosso refúgio, se é de lá as respostas, se é de lá o conselho. Quando o céu fecha, é tempo de descer, é hora de buscar. Davi entendeu, não é fenômeno da natureza, não é causa, não é motivo climático. Esse negócio é espiritual. E coisa espiritual não se resolve com armas carnais. Lutas espirituais se resolvem com armas espirituais. E qual a maior arma que Deus deu à igreja? Qual a maior arma que Deus deu à igreja? A oração. E está escrito: e Davi consultou ao Senhor. Quem Davi foi consultar? Ao Senhor. Só que, irmãos, Deus sempre teve a resposta para aquilo.
Porém, ele só deu a resposta quando ele foi consultado. Se Davi tivesse consultado no primeiro ano, Deus já havia dito: a causa do céu fechado é essa. Mas ele deixou para interrogar essa questão depois de quase eles passarem por uma seca quase irreversível. Uma fome que se instalou e ele só se despertou para buscar a Deus nesse quesito quando ele viu a crise. Quando ele viu o problema se espalhar e ele não ter mais como resolver. O povo na porta do palácio pedindo pão. O povo pedindo alimento. A terra está seca, está tudo seco. Então ele vai buscar a Deus e perguntar: Senhor, por que o céu fechou? O que foi que aconteceu? E eu quero acreditar numa conjectura que Deus disse: agora eu vou falar. Porque agora eu fui consultado. Tem muito problema, irmãos, que às vezes a gente sofre com ele a longo prazo, porque a gente não busca a Deus assim quando ele é anunciado. A gente vai recorrendo a outros recursos, a gente recorre ao homem, a gente recorre a médico, querendo descobrir, e faz exame, faz isso, faz aquilo, a gente consulta tanta coisa, e quando não encontramos resposta, aí a gente vai orar. E Deus diz: eu sempre tive a resposta. Eu nunca ia te ocultar a resposta. O problema é que você deixou para me consultar muito tarde. Você deixou para orar a mim, deixou de me buscar quando você não viu mais na terra nenhum recurso. Aí você veio me acionar, porque eu sempre sei de tudo, eu sempre conheço tudo, eu sei a causa de todas as coisas. Aí Deus anunciou: você quer saber o que está acontecendo? Eu vou te falar. Sabe por que o céu fechou, Davi? Porque uma aliança aí embaixo foi quebrada. Um juramento aí foi desfeito. Irmãos, se existe uma coisa que fecha céu, é quando alianças se quebram. Quando pactos são desfeitos. Quando juramentos não são cumpridos. Quando compromete até o próprio nome de Deus, pois Deus estava no meio do juramento entre Israel e os gibeonitas. E Deus disse: olha, Davi, a causa dessa fome foi por causa da antiga gestão. Saul, ele não observou o juramento que havia entre Israel e gibeonitas, e no seu zelo, sem me consultar, ele acabou perseguindo os gibeonitas, não atentando para o juramento que havia entre Israel e os gibeonitas, que nunca, nenhum outro, ambos iriam ser perseguidos. Israel não iria procurar exterminar gibeonitas, e gibeonitas de forma alguma procurariam o mal de Israel. Esse era o juramento, um não iria procurar fazer o mal ao outro. Só que Saul no seu reinado, Saul na sua gestão, não atentando para esse juramento, quebrou e procurou exterminar por inteiro os gibeonitas que restavam na casa de Israel. E quando isso aconteceu, eu vi, eu me atentei, eu me incomodei, e como o céu é meu, eu abro quando quero, oh glória a Deus, e fecho quando eu quero. E como acima da minha fidelidade está a minha justiça, porque a justiça não olha a religião, a justiça não olha a fé, o que é justo e não muda. E não é porque Israel é o meu povo, e Israel é injusto, e eu vou fazer vista grossa porque os gibeonitas não me servem. Eu sou justo, Davi. A minha palavra é justa, Davi. E na minha balança não há engano. Quando eu vi injustiça na terra, eu tratei Israel fechando os céus. O céu está fechado, Davi. Porque uma aliança entre os filhos de Israel e entre os gibeonitas foi quebrado. Aí Davi pergunta: então, o que podemos fazer para o céu abrir de novo? E Deus disse: vá consultar a eles.
o que ele propor, cumpra. Pois é automático. Quando a aliança é renovada na terra, eu dou ordem, os céus se abrem de novo. Quem crê que Deus tem poder sobre os céus? Hã? Quem crê que Deus tem poder sobre os céus? Eu estava lendo, Jó disse, olha o que Jó disse. Aleluia. Olha o que Jó disse. Jó 37, versículo 5. Com a sua voz, Deus troveja maravilhosamente, pois Ele faz grandes coisas que nós não compreendemos. Das recâmaras do sul sai o pé de vento, e do norte Ele chama o frio. Versículo 10. Pelo assopro de Deus se dá a geada, e as largas águas se inundecem. Também com a umidade Ele carrega as grossas nuvens, e espagem a nuvem da sua luz. Em Salmo 135, verso 6 diz: tudo que o Senhor quis, Ele fez. Fez no céu, fez na terra, fez nos mares e em todos os abismos. É Ele quem faz subir os vapores das extremidades da terra. É Ele quem faz os relâmpagos para a chuva, e é Ele quem sabe onde mora o vento. Jeremias 10, versículo 12 diz: Ele fez a terra pelo seu poder, Ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria, e com a sua inteligência Ele estendeu os céus, fazendo Ele soar a sua voz. É só Ele abrir a boca. Olha aqui, é só Ele abrir a boca. Se eu abrir, o céu não reconhece. Se o pastor abrir, o céu não reconhece. Se qualquer homem na sua ignorância, na sua arrogância, no seu orgulho abrir, o céu não reconhece. Mas se Ele só fizer soar a sua voz, logo há ruídos nos céus, logo há água dos céus, e logo sobe os vapores das extremidades da terra. É Ele quem faz os relâmpagos para a chuva, e é Ele quem chama o vento dos seus depósitos, das suas recâmaras, dos seus tesouros. Ou seja, quem tem poder sobre os céus é quem, irmãos? É quem, irmãos? Eu tenho poder sobre os céus. Quando eu quero, eu abro. Quando eu quero, eu fecho. Davi consulta os gibeonitas, pois o céu depende do acordo entre vocês. Davi vai até os gibeonitas. Os gibeonitas, na sua simplicidade, disse: ó rei, Saul foi injusto, a sua casa foi sanguinária. Durante anos Israel guardou o pacto conosco, mas durante a gestão de Saul, os gibeonitas foram quase exterminados e varridos da face da terra. Não é ouro que nós queremos, não é prata que nós queremos, nem tampouco causar morte e assassinar ninguém em Israel. Nós só queremos justiça. E o pedido que fazemos para que a nossa aliança volte é que nos dê 7 descendentes restantes da casa de Saul. Eu quero 7 varões. Não importa, filho, neto, bisneto, tem que ser descendente da casa real. E esses 7 serão sacrificados e enforcados no monte de Gibeá, justamente o monte onde Saul, segundo ele, adorava a Deus. Aonde Saul adorava? No monte Gibeá. Ali nós iremos novamente restabelecer a nossa aliança. E como juramento, eu quero que 7 descendentes da casa de Saul sejam entregues a nós, e nós os enforcaremos. Os 7 juntamente
na casa no monte de Gibeá. O rei Davi, com certeza, naquele instante, temeu a princípio, porque ele sabia que 7 pessoas inocentes iria pagar, sim ou não? Pelo erro cometido de Saul. Só que Davi ao mesmo tempo pensa, se eu poupar os 7, eu sacrifico o povo. E Deus não me chamou para ser rei de 7. Deus me chamou para ser rei do povo. O povo está sofrendo porque o céu não abre. E Deus já disse, para o céu abrir de novo, tem que voltar a aliança. Os bicos amarrados têm que ser desfeitos. Os olhos virados têm que voltar para o lugar. As birras têm que acabar. As falsidades têm que sair. As falsas paz têm que ser reveladas e transformadas em paz genuínas. Abraço falso, saudação falsa, cumprimento falso, toda falsidade vai ter que sair do meio do meu povo. Eles vão ter que voltar a ter aliança com os gibeonitas. Eles vão ter que voltar a ter moral diante do povo. E assim o céu eu vou abrir de novo. Então Davi aceita. Ele aceita sacrificar os 7 acordos. Eu te darei os 7 descendentes da casa de Saul, e tu abençoarás o povo, para que Deus derrame chuva sobre nós novamente. Lá vai Davi em busca dos 7. Só numa casa, Deus encontrou 5. Os 5 filhos da filha mais velha de Saul, chamada Merabi. Como era o nome dela? Merabi. E ela tinha quantos filhos? 5 netos de Saul. Falta 2. A maioria dos filhos de Saul foram mortos. Deus, quando disse que ia acabar com a casa de Saul, Deus foi preciso na execução. Quase sobrou ninguém, nem Abner, nem Jonatas, não sobrou ninguém. Só que Saul tinha uma concubina, e o nome dela era Rispa. E com Saul, ela tinha 2 filhos. Quantos descendentes os gibeonitas pediram? Só na casa de Merabi tinha? Faltava quanto? Na casa de Rispa tinha justamente os 2. Na verdade, Davi encontrou mais. Tinha mais um. Descendente de Jonatas, neto legítimo de Saul, Mefibosete. Só que, irmão, aleluia, Deus é bom. Em Mefibosete não dava para tocar, porque Mefibosete estava debaixo de um juramento. Existia uma aliança entre Davi e Jonatas, sim ou não? Interessante, Davi não poderia oferecer esse Mefibosete, porque se Davi oferece esse, ele quebra a aliança. E Deus não arruma uma aliança quebrando outra. Amém, irmão? Cuidado no jeito que você quer resolver a tua vida. Deus não aceita arrumar uma aliança quebrando outra. É o que a gente tem visto atualmente. Tem gente que quer ser feliz num novo casamento desfazendo o outro. Tem gente que quer ser feliz numa nova família desfazendo outra. Tem gente que quer ser feliz num outro ministério saindo de outro. Não é assim que Deus trabalha. Resolve tua vida com Deus de jeito justo e honesto. Não quebre alianças para resolver outras. Deus não quebra uma para resolver outra. Como é bom ter aliança com Deus, hein? Mefibosete respirou, sim ou não? Graças, levante a mão assim, põe a mão assim na sua cabeça e diga: ainda bem que eu estou debaixo de um juramento. Oh, glória a Deus. Outro ponto, o próprio Davi vivenciou agora, ele presenciou nessa situação a atuação de Deus do passado, dando a ele um livramento de sentir essa dor que essas mães vão sentir.
Observe que Davi também, de um certo ponto, tinha ligação com Saul. Porque a primeira mulher de Davi era quem? Filha de quem? De Saul. Mical, filha de Saul, esposa de Davi. Se Davi tivesse filhos com ela, nesse contexto, sabe quem também ia rodar nesse pacote? Um dos filhos de Davi. Sim ou não? Hoje eu entendo porque quando Mical murmurou, Deus sentenciou ela. Como, irmão? Ficarás estéril. Deus podia humilhar ela de vários jeitos. Quer humilhar uma mulher? Deus podia dizer, vai cair teu cabelo. Sim ou não? Sim ou não? Criarás rugas. Deus podia sentenciá-la. É ou não é? Se Deus dá hemorroida, o que é ruga para Deus? Terás ruga, envelhecerás precocemente. Quem mais aqui? Deus podia sentenciar Mical? Me ajuda, irmãs. Ficarás pobre. Aparecerá varizes. Engordarás. Ei. Te amo. Um ano com o mesmo vestido. Embora tenha irmã que numa prova passa esses negócios aí, né? Não comprará sapatos. Deus disse não. Eu sou Deus do passado, do presente e do futuro. Dança, Davi. Dança aí, Davi. Mical está murmurando, mas eu vou poupar você de um sofrimento que você nem imagina. Ficarás estéril. Deus não estava só avisando aquele momento de murmuração. Deus já estava poupando Davi de um sofrimento no futuro. Sim ou não? Você nem sabe do que Deus está te poupando. Você recebe? Essa palavra tem punho profético, você recebe? Talvez você está chorando agora, é Deus te poupando de uma tristeza maior no futuro. Vai se alegrando aí, porque você nem sabe enquanto você dança o que eu estou fazendo. Você nem sabe enquanto você se alegra o que eu estou fazendo. Dança, Davi, que eu estou te poupando de uma dor no futuro. Se alegra agora, me adora agora, me glorifica agora. Levante a mão e glorifique o nome de Jesus. Davi recebeu de Deus um livramento. Sim ou não? Aí diz a Bíblia que os 5 filhos de Merabe são levados e os 2 filhos de Rispa. Um mais velho chamava Armoni e o segundo se chamava também Mefi. 2 Mefibosete. Detalhe: um perfeito e o outro defeituoso. Eu vejo Cristo nesse texto. Eu acho que o Mefibosete defeituoso apertou a mão do perfeito e disse: quem tinha que ir era eu. Mas o perfeito disse: não, eu morro no seu lugar. E essa história se repetiu. O perfeito morreu no lugar do defeituoso. Sabe quem é o defeituoso? Nós. Sim ou não? Sabe quem era para ir para a cruz? Nós. Sabe quem era para morrer? Nós somos o defeituoso. Sim ou não? Mas o perfeito. Aleluia. O perfeito morreu no nosso lugar. Você pode ser agradecido a Deus. Oh, irmão, melhor isso aí. Você pode ser agradecido a Deus. Era para ir você, mas o perfeito foi no seu lugar. Os 7 são entregues.
Eu fico imaginando quando um oficial bate na porta. Rispa, nós sabemos que você está aí. Não esconda os meninos. É ordem do rei. Nos dê Harmony. Nos dê Mefibosete. Porque o céu precisa abrir de novo. Merabe, nós sabemos que teus filhos estão aí. Dai-nos os 5, porque é pedido do rei. Eles precisam ser levados para os gibeonitas, para que o céu volte a abrir de novo. E lá vai os 7. Irmãos, vamos ser racionais nesse texto. Imagine o desespero dessas mães. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Tem mãe aqui? Deixa eu ver as mães. Eu tenho certeza que as mães gritaram. Leve a mim. Porque a mãe tem esse poder. A mãe tem essa coragem. Tem ou não tem? Leve a mim, mate a mim. Mate a mim, mas poupe os meus filhos. Fico imaginando a gritaria de Merabe. Agarrada com os 5. Meus filhos não. Meus filhos não. Meus filhos não. E os oficiais dizendo, é a vontade do rei. É a vontade do rei. É a vontade do rei. Meus filhos não. Não, meus filhos. Não, meus filhos. E Deus, com certeza, lá de cima ouviu o grito dessas mulheres. Sim ou não? Ouviu o choro dessas mulheres, porque Deus entende a dor de uma mãe. Entende ou não entende? A mãe é um negócio tão tremendo, que às vezes a mãe, no seu momento nervoso, ela diz, se casar com ele, eu não vou no seu casamento. É ou não é? Chega o dia do casamento, quem está lá bonita, maquiada. É ou não é? Às vezes acontece uma gravidez inesperada, dentro de um conceito errado, fora do matrimônio. E às vezes a mãe diz, você é filho do pecado. Não vou compactuar com isso. Não é assim? Ó, conserta tua vida, senão eu nem aceito isso em casa. Quem acompanha a gestação todinha, no dia do parto, quem está lá segurando na mão da filha? Quem? A mãe. É ou não é? A mãe diz para um filho delinquente, para um filho rebelde, se a polícia pegar e ir preso, eu não vou te visitar. Quem está na fila do jumbo? A mãe. É ou não é assim? A mãe tem coragem de fazer tantas coisas por um filho. Deus entende a dor de uma mãe. Ele viu o choro de Agar quando Ismael ia morrer. Ele tirou a humilhação de Raquel quando ela disse a Jacó, dai-me filhos, senão eu morro. Ele consolou a amargura de Noemi quando ela perdeu os seus 2 filhos. Ele ouviu o gemido de Ana, quando na presença de Eli ela só gemia dizendo, eu quero um menino. Ele viu o desespero daquela viúva quando os credores bateram na porta ameaçando levar os seus filhos. Ele viu a fé da sunamita quando com o filho morto ela respondeu a Geazi, vai tudo bem. Ele sentiu a dor da viúva de Naim quando ele olhou para ela e disse, mulher, não chores. Deus entende a dor de uma mãe. Entende ou não entende? E ele viu aquele momento. Deus presenciou aquele momento, mas não interferiu no processo. A dor tinha que chegar. Alguém tinha que chorar. Alguém tinha que sofrer. E diz o texto que os meninos são levados. Quando chegam no monte Gibeá, o texto diz que eles não foram sacrificados simultaneamente. Os 7 foram enforcados no mesmo tempo.
Imagine Merabe, irmão, não sabendo para qual filho olhar, porque os 5 desceram na forca ao mesmo tempo. É ou não é doloroso? Imagine Rispa tentando poupar os filhos, talvez segurando eles, para dar tempo deles respirar um pouco mais, mas foi fatal. Os 7 caíram na forca juntamente, está escrito. Quando então, confirmada a morte, está consumado o pacto. Gibeonitas estão novamente em acordo, em aliança com Israel. E o propósito daquela morte era Deus abrir o céu? Era Deus abrir o céu? De novo. Era Deus abrir o céu? De novo. Quando os meninos são enforcados, Merabe está com amigas, porque nessas horas aparecem, consolando ela e levando ela de volta para onde? Para onde? Para casa. Ela vai viver o seu tempo de luto, ela vai sofrer o seu luto. E talvez alguém tente fazer o mesmo com Rispa, amparando ela, abraçando ela e dizendo: eu estou contigo, mulher, eu estou com você, você não vai chorar só, vamos para casa. Vamos para casa. E é aqui que o texto começa a nos trazer a admiração, a despertar a curiosidade. Merabe volta para casa. Mas Rispa não. Rispa não voltou. Rispa ficou. E por que ela ficou? Será que presenciar eles enforcados não aumentaria mais a sua dor? Sim ou não? Eu nunca participei de um velório de alguém da minha família, de ligação direta, alguém ligado mesmo a mim. Graças a Deus ainda nessa linhagem, nessa minha geração, eu não presenciei nenhum ente querido morrer. Então eu não sei muito o sentimento de uma dor de perder alguém. E você sabe que o velório tem aquele estágio, o estágio do enterro, a hora do caixão descer. Dizem, né, que é a parte cruel, não é? Tem pessoas que até se negam. Às vezes tem a esposa que não vai ver o marido ser enterrado, tem filho que não vai ver o pai ou a mãe ser enterrado, porque vai ficar na memória para sempre. O corpo descendo, a terra sendo jogada. Então presenciar esse momento é difícil, aumenta mais a dor. Então o conselho era que assim como Merabe voltou para casa, já que não tinha mais o que fazer, os meninos já morreram, era Rispa também fazer o mesmo. Amém? Só que Rispa, ela não volta. Rispa, ela permanece. E diz o texto que ela decide ficar ali, defronte o corpo dos seus filhos. E diz a Bíblia que Rispa acampa ali durante um período de 6 meses. Quanto tempo? 6 meses. Diz a Bíblia que ela escolhe uma rocha, ela pega um pano de silício. O que ela faz, irmão? Pega um pano de silício, estende sobre a rocha, se assenta sobre o pano, e ali ela fica de sentinela, de dia e de noite. Diz o texto que de dia ela vela pelo corpo dos filhos, para que nenhuma fera selvagem venha tentar comer o corpo. De noite e de dia, diz a Bíblia que ela enxotava. O que, irmãos? As aves de rapina, porque o corpo, depois de morto, quando os sinais vitais acabam, o corpo já começa a entrar em estado de decomposição, não é? Então o cheiro começa a exalar e é inevitável. Os animais, as feras, as aves, né? As aves de rapina logo sentem o cheiro à distância, os abutres, os corvos, os urubu, logo sentem o cheiro à distância e vêm para comer a carne, mas ela está ali, como uma mãe de prontidão,
ela não pôde tocar no corpo, ela nem pôde tirar o corpo dali, mas também ela não deixa ninguém se aproveitar da situação, e ela começa a enxotar as aves de rapina. Então, o que é que ela está esperando? Se já morreu, se Merabe já voltou para casa, ela está ali esperando o quê? O que passou na mente de Rispa, em se prontificar a ficar ali de sentinela durante um período quase impossível de um ser humano ficar sem um banho, sem a sua higiene pessoal, sem comer, sem beber, sem dormir, ali no sereno, na chuva, no sol, não sei, mas ela está ali exposta ao calor, ao frio, ao dia, à noite, e ela não arreda o pé dali. O que é que ela está esperando? Rispa está esperando o céu abrir. Glória a Deus. Ela está esperando o que, irmãos? O céu abrir. Interessante. Rispa, ela conseguiu passar aquele momento, entende isso aqui? Aquele momento de sofrimento, porém de forma consciente. E eu vou te explicar isso aqui. Dependendo do sofrimento, a gente não perde os sentidos, não tem como. Mas parece que a gente fica meio no ar. É ou não é? A gente não consegue parar para entender o que é que está acontecendo ao nosso redor. Nesse momento, a gente não exercita fé. Vamos ser verdadeiros. Amém, irmão? Tem sofrimentos que a gente não consegue entender o mundo espiritual. Na verdade, a gente se coloca na posição de vítima. É ou não é? E a gente quer isso, ser consolado. A gente quer que as pessoas se aproximem para tentar nos explicar o que é que está acontecendo, mas ao mesmo tempo, a gente se nega a aceitar o que aconteceu, e a gente não consegue raciocinar o que é que está acontecendo ao nosso redor, e nem mesmo o propósito daquele sofrimento. Só que Rispa, ela conseguiu, em meio à dor, sofrer com inteligência. Parece estranho essa frase, mas sofrer com inteligência. O que é isso? É eu ciente de que está doendo, mas compreendendo que há um propósito. E é só na presença de Deus que a gente chega nesse nível de sofrer, mas não fazer loucura, não espernear, não bater cabeça, não ameaçar se matar e nem descontar nas pessoas. Mas sofrer, viver a dor, porque parece que Deus disse, você vai ter que viver essa dor, vai ter que ter choro, vai ter que ter, posso falar aqui, pastor? Vai ter que ter aquele remelo, vai ter que cair catarro, vai ter que ter, se entregar mesmo à dor, vai ter que descabelar, às vezes não vai querer pentear, não vai querer sair, vai sofrer, vai vestir a dor, mas com inteligência. Eu sei que está doendo, mas Deus me faz entender que há um propósito. E já que há um propósito, eu não me entrego enquanto eu não ver o propósito se cumprir. Sabe o que Rispa está dizendo? Já que os meus filhos tiveram que morrer para o céu abrir, os meus filhos estão aqui mortos. E a pergunta é, cadê o céu? Cadê a chuva? Deus! Eu não vou me trancar, eu não vou tomar remédio depressivo, eu não vou me isolar e nem vou fazer viagens forçadas para tentar distrair a mente. O que aconteceu é real e eu estou sentindo a dor, mas eu entendo o teu propósito. E eu não arredo o pé.
Aleluia. Eu não vou me ausentar da tua casa. Eu não vou me ausentar dos trabalhos. Eu não vou me isolar da tua obra. Eu vou pegar meu pano de silício, vou me prontificar e eu vou velar, eu vou esperar, eu vou permanecer, eu vou prevalecer, eu vou perseverar até que o propósito se cumpra. Você pode levantar a mão e glorificar a Deus? E olhe, Rispa fica 6 meses ali. Quanto tempo, irmão? 6 meses. Diz o texto que ela está sobre uma rocha. Sobre o quê? Uma rocha. É confortável ficar em cima de uma rocha? É confortável, irmão? Dormir na pedra? Deitar na pedra? Sentar na pedra? Rolar na pedra? 6 meses? O que você está disposto a fazer para ver o céu abrir? Hã? Ela ficou ali 6 meses. Só que ela não foi sem os seus acessórios, e as irmãs do ciclo de oração vão entender. Ela não leva a seda para o propósito. Porque a mulher quando ora, o crente quando ora, ele consegue entender propósitos nos sofrimentos. E ela fez daquele sofrimento um propósito. Amém? Um propósito. Só que esse propósito não é na almofada, não é na rede, não é no balanço. Onde é o propósito? Onde é o propósito? Aonde, irmãs? Na rocha. Só que o sofrimento exige muito de nós, o propósito exige muito de nós. Exige suor. Sim ou não? Exige lágrima. Sim ou não? Dependendo da sua posição, sangra. Dependendo da entrega, sai relemo, sai catarro, sai um monte de coisa. É ou não é? E você não arreda dali. A rocha vira tua companheira. E para você permanecer e resistir ela leva então um pano de silício. Deus está aqui. Eu prefiro essa atenção do que pular e sair daqui e não entender nada. Ela pega um pano de silício e ela estende, pastor Anderson, sobre a rocha. E ela então se hospeda em cima do pano. E vira então uma espécie de não é uma plataforma a palavra, mas uma sequência de etapas. O sofrimento, a rocha, o pano, a nuvem e Deus. Acima do sofrimento, a rocha. Acima da rocha, o pano. Acima do pano, eu. Acima de mim, a nuvem. E acima da nuvem, e acima da nuvem, e aqui está a glória. E acima de Deus? E acima de Deus, ninguém. E ela segue essa etapa: sofrimento, rocha, pano, eu, nuvem, Deus. Sofrimento, rocha, pano, eu, nuvem, Deus. Sofrimento, rocha, pano, eu, nuvem, Deus. É o sofrimento, vem a rocha, vem o pano, vem eu, vem a nuvem e vem Deus. Senhor, eu já estou na posição. Eu estou alinhado. Eu estou preparado, só esperando o céu. E isso exigiu dela muita resistência. Exigiu o que dela? O que comparando a mulher ao homem, existe uma diferença grande entre força e resistência. Amém? O homem é
O homem é, mas a mulher é resistente. Vai carregar um botijão de gás, exige o quê? Exige o quê? E quem entra em cena? O homem. Agora, o homem carrega um botijão de gás, porque isso exige força. Agora, ficar com o moleque no mesmo colo, na fila do SUS, sem trocar de mão, isso é o quê? Resistência. Põe o botijão que o homem carrega. Agora, dá um moleque no colo dele, na fila do SUS, sem trocar de mão, 1 hora, 2 horas na fila. Ele aguenta? Ele aguenta? Porque o homem, Deus deu o quê? Mas a mulher, Deus deu o quê? Resistência. Você está passando por cada coisa, e Deus está dizendo, não é força não, é resistência. Sabe quando alguém vem e te aborda com aquela pergunta, como tu aguenta? E sabe o que tu responde? Não é força, querida. Isso aqui exige o quê? Resistência. Tem gente que diz, eu no teu lugar já tinha largado esse marido. Mas sabe por que você está lá 20 anos, 25 anos, 30 anos, 40 anos com o mesmo homem e aguentando? Às vezes o homem é bruto, é brabo, é grosso, é duro, é pedra, é ímpio, é ignorante, mas você está lá, faz o café, faz a janta, lava a roupa, cuida dele, dorme com ele, acorda com ele, diz meu bem, diz amor, está ali a todas as horas, e às vezes ali chorando, nos pés de Deus, dizendo, Deus, quando isso vai mudar? E o Senhor está dizendo, essa é a tua rocha, minha filha, vai lá, resiste. A mulher talvez não tenha força, mas resistência. O que fez Rispa ficar 6 meses ali não foi força. Foi o quê? Resistência. Você recebe, mulher? Levante a mão. Diga, Deus, me dá resistência. Você não vai entregar os pontos. Você não vai sair daquela casa, ninguém vai sair daquela casa, não vai precisar vender, não vai se desesperar, não tome atitude precipitada, não abra a tua boca com ninguém, come esse pão calada, fica nessa rocha calada, na vigilância, que já já o céu vai abrir sobre você. Mas Deus exige o que de você? Resistência. Ela pega o pano de silício, para a gente encerrar, e diz a Bíblia que ela estende. E o pano de silício tem 2 características. Tem 2 características. Primeiro, o pano é escuro. O pano é o quê? O próprio nome Cilícia. O pano vem das cabras da Cilícia. E as cabras da Cilícia eram escuras. Então, justamente da Cilícia, das cabras da Cilícia, se fazia o pano de silício, que era um pano, o que, irmão? Escuro. Outra característica do pano de silício, além de escuro, ele era grosseiro. Ele era o quê? Grosseiro. Se puxar, se forçar, se bater. Agora eu te pergunto, para quem vai passar 6 meses na rocha, é seda que se leva? É linho que se leva? Se leva o quê? O silício. E por que o silício? Porque a rocha deixa marcas. Deixa ou não deixa? Só que o pano, aleluia, o pano é escuro. Ninguém vê as marcas. E a graça do Evangelho é essa. A gente sofre, mas não precisamos mostrar as marcas para ninguém. É ou não é? Que quem te vê aqui acha que você não passa nada. Mas se pedir teu silício,
Tem ou não tem marcas? Tem ou não tem marcas? E eu acho estranho que o evangelho de hoje, os crentes de hoje, querem fazer o oposto. Querem expor as marcas. Querem compartilhar as marcas. Vai tirar foto com alguém no hospital, vai visitar alguém no hospital, tira foto. E põe lá. Vai orar por alguém, tira foto e põe lá. Esse dia eu estava fuçando não apareceu lá, porque vai atualizando, você vai passando dele, você vê. Uma irmã, miserável essa irmã. Eu ainda vou falar com o marido dela, você está onde que de noite você não vê sua mulher? Ela de pijama, aqueles pijaminhos de seda, miserável, ainda teve a vergonha de postar, de joelho assim, ó, buscando a face do pai. Que silício é esse? Vai orar no monte, tem que tirar foto. Vai orar não sei aonde, tem que tirar foto. Tem que mostrar para as pessoas que você está na rocha. Pare com isso. Quem é de rocha não precisa mostrar marcas para ninguém. É engraçado que o pano de silício até então é escuro e não dá para ver, mas se você expor ele à luz, dá para ver as marcas. E sabe o que Deus está dizendo? Na tua casa ninguém vê as marcas, onde tu trabalha ninguém vê as marcas, por onde tu anda ninguém vê as marcas, mas quando você chega na minha presença, a luz que há em mim reflete no pano, e eu vejo as marcas que a rocha tem deixado em você. Você pode dar glória ao nome de Jesus. Olha o seu irmão, diga assim, ó, leve o pano de silício. Ninguém precisa ver suas marcas. Só Deus sabe o que você está passando. Só Deus sabe o que você está enfrentando. Quem olha para você não sabe as marcas que tem nesse pano. Tem marcas do passado, tem marcas da juventude, tem marcas do princípio do casamento, tem marcas do primeiro filho que você teve. E Deus está dizendo, eu te conheço. Quando você vem para minha casa, eu olho o teu pano, eu vejo o teu pano, eu contemplo o teu pano, eu enxergo o teu pano, eu conheço as suas marcas. Você pode dar glória a Deus. Só que a geração de hoje quer ir para a rocha de seda. Você vê as irmãs mais preocupadas com o ornamento do que com o seu verdadeiro propósito na presença de Deus. Que é ir para a rocha por um filho, é ir para a rocha por um marido, é ir para a rocha por uma família. É ou não é? Você vem para o círculo de oração, na verdade às vezes vem só poucas, né? Porque no congresso aparece irmã que você nunca viu na vida. É ou não é? Para os ensaios do congresso aparece umas Penélope, toda pomposa, toda cheia de coisa. Você de onde saiu essa aí? Então quer dizer que para a festa ela vem de seda. Mas para ralar a cara na rocha, ralar joelho na rocha, batalhar com as irmãs no círculo de oração à tarde, ou eu não sei qual é o dia que aqui tem, são poucas que aparecem, mas é essas poucas que Deus tem visto, é essas poucas que Deus tem contemplado. Irmã, quer enfrentar a rocha? De rosa não dá, Penélope não dá, de Barbie não dá, de seda não dá, tem que tirar toda essa pompa, se vestir de silício e enfrentar a situação com resistência. É ou não é, irmãs? Você vê a nova geração dos círculos de oração? Eu prego bastante, já vou encerrar. Eu prego bastante, saio em alguns congressos, e às vezes eu vou num círculo de oração, num congresso de círculo de oração. Eu amo pregar para as irmãs. Eu gosto porque o clima espiritual do círculo de oração, não desfazendo os demais departamentos, mas o círculo de oração tem algo especial. Tem ou não tem, meu povo? Tem ou não tem, gente? Eu cresci no círculo de oração, eu sou simpatizante desse trabalho. Aí você vê, às vezes você vê hoje, as irmãs estão se vestindo como jovens, mais apertada que muita moça de 18. É ou não é? Tem irmã que não quer chorar mais, porque vai borrar. É ou não é? Tem vergonha das cãs brancas. Mal sabe ela que as cãs são testemunhas vivas do
processo que você já passou e venceu com a ajuda de Deus. Mas tem irmã que diz: eu não quero me sentir velha. E cobre, e pinta, e baqueia. Tem umas que parece uma árvore. Aí chega na hora da rocha, perece. Porque não é de seda que se enfrenta essas coisas. Tem que ter o silício. Que além de escuro, ele é o que, irmãs? É o que, irmãs? Grosseiro. Consulte as pioneiras. Vê se você consegue tirar uma pioneira da igreja. Não tira. Picuinha não tira ela, fofoca não tira ela, conversa não tira ela. Sabe por quê? Porque o pano dela é grosseiro. Fofoca não rasga, inveja não rasga, confusão não rasga, problema não rasga. Aí tem uns que passam um ventinho: vou sair dessa igreja, vou sair, e senta lá no fundo, se isola lá na galeria. Pare com isso. Se tem silício na tua mão, nada dessas coisas rasga, nada dessas coisas derruba. Se existe, aguenta firme. As pioneiras passam anos, enfrentam o mesmo problemas que as outras, mas elas confiam no Deus que elas servem e no silício que elas receberam. Você pode dar glória a Deus. E lá está ela, 6 meses. Quanto tempo, irmãos? 6 meses. Só que de repente começa a trovoar. Oh, glória a Deus. E a gente precisa levar em consideração a meteorologia, ou na verdade, os estudos climáticos. Isso é comprovado, a ciência quem diz isso. Que o que forma as densas nuvens é os vapores que sobe da terra, sim ou não? Fazendo com que as nuvens se encham, sim ou não? E depois de carregadas, quem crê? Depois de carregadas, dispensa então a chuva. Então a gente aprendeu uma coisa aqui: não desce nada de lá, se daqui nada subir. Para descer chuva, tem que subir vapor. Tem que subir vapor. Tem que subir o vapor. Sim ou não? Agora veja, o nome rispa, na sua etimologia, significa pedra quente. Qual o significado do nome rispa? Em outras traduções diz carvão quente ou pedra quente. Aí a gente vai ligando o texto. Olha como a Bíblia é tremenda. Aí você pega a pedra quente, que é quem a pedra quente? Rispa, que está 6 meses em cima da rocha. Quanto tempo? 6 meses. Você ficar 1 dia em cima, a pedra esquenta? 2 dias a pedra esquenta? Não. Para a pedra esquentar requer tempo. É ou não é? E ela está 6 meses. E 6 meses em cima da rocha, a pedra esquenta ou não esquenta? Esquenta ou não esquenta? Eu tenho certeza que daquela pedra, daquele lugar onde ela estava, subiu um vapor, subiu algo quente, porque quem ora tem contato com coisas quentes. É ou não, irmão? Tem as irmãs que entrou ontem e já quer que a chuva caia hoje, né? Assim, irmão, tem que esquentar a pedra primeiro. É ou não é? Tem que esquentar a pedra. E ela está ali 6 meses em cima da pedra. A pedra com certeza está quente. O vapor com certeza subiu. E quando sobe, as nuvens se formam, se carregam com chuvas. E são chuvas grosseiras e densas. E quando a nuvem não aguenta mais, que está carregada, os trovões são anúncio. Corre que está chegando. Corre que está chegando. Os trovões são anúncio de que uma forte chuva está descendo. Irmãos, eu tenho certeza
que o primeiro pingo d'água, Deus fez questão de cair na testa dela. Quem crê nisso? De cair na testa dela. E ela sentir, valeu a pena perseverar. Valeu a pena passar os processos. Valeu a pena ficar na rocha, que incomoda, não incomoda? Dói, traz dores, traz incômodo, mas é por um propósito. E quando ela vê, então, se findar esse período, os trovões começaram a anunciar. Deus viu o sacrifício, reatou a aliança e tomou conhecimento da perseverança de uma das mães. Interessante que quando Davi tomou conhecimento do que Rispa fez, ele impede o sofrimento de se tornar maior, porque diz o texto que o corpo dos meninos iam ter que ficar ali expostos até ele se deteriorar, até ficar só o osso. Só que o ato de Rispa comoveu o coração do rei, e o rei poupou ela de uma dor maior e deu a ela a honra de enterrar os filhos no sepulcro dos reis. O que eu entendo com isso? Deus não vai deixar você presenciar essa situação chegar no osso. Você crê? Olhe para a sua irmã e diga assim: Deus não vai deixar chegar no osso. Diga, Ele vai abrir o céu antes. Ele vai abrir o céu antes. Quem crê nisso? Eu não sei até quando vai durar, mas Deus recebeu o seu propósito. Amém, minhas irmãs? Deus ouviu a tua voz no dia da tua aflição, e Ele veio hoje dizer: eu vou te socorrer, eu não vou deixar chegar no osso, mas eu vou fazer com que você sinta a minha chuva cair sobre você. Parece bobo o que a gente vai fazer, mas há um sentido espiritual. Eu quero que você fique de pé, fique de pé. Com graça, falando o nome do Senhor, adorando ao Senhor. Olhe, e você vai fazer isso aqui, ó. Você vai pegar na mão da sua irmã. Pegue na mão da sua irmã, na mão do seu irmão. Olha aqui, olhe para mim. Eu já vou entregar ao pastor Anderson. Eu senti um cheiro de um negócio bom lá embaixo. É coisa do norte. É ou não é? É forte o manto lá. Tem os irmãos já estão com pressa que já quer comer. Calma aí, irmão. Primeiro o espiritual. Ó, Rispa está na pedra. E não tem como alterar a lei da natureza. Para cair chuva do céu, tem que subir o vapor da terra. Às vezes a gente passa quase 4 horas no culto e a gente não consegue esquentar a pedra. E o pastor Anderson, ele com certeza faz parte dessa turma. A gente que prega a palavra, a gente sente uma responsabilidade que cai nos nossos ombros. E às vezes a gente vê isso nos olhares das pessoas, como se o poder da glória dependesse de nós. Vamos deixar o pregador. Se o pregador não fizer, se a glória não cair e tal, irmão, uma pedra só não sobe vapor suficiente para molhar todo esse povo. Precisamos ajuntar uma pedra na outra. Sim ou não? Temos que esquentar essa pedra. E o crente sabe como as coisas esquentam. Se ficar olhando para o relógio, se ficar agoniado para descer para comer, se ficar preocupado que está de pé, que não conseguiu sentar, você vai entrar no culto com a pedra fria e vai sair do culto com a pedra fria. Mas se você começar a glorificar ao seu Deus, se você começar a adorar o seu Deus em cima da pedra, com pano de silício, focada no propósito, sem você perceber, vai subindo um vapor de você. Quem crê nisso? Quem quer chegar nessa fase de adorar tanto que vai sair até fumaça de você? Assim? Vai subir vapor de você. E dependendo do que sai de você,
as nuvens vão se formando. Sim ou não? E sabe outro ponto? Para a chuva ser mais grossa, a nuvem tem que bater uma na outra. Sim ou não? Elas têm que se encostar para que haja trovões. Quanto gostoso é esse, né? Quando há trovões, né? Quando há rajada. Só que se as nuvens estiverem separadas, não tem trovão, irmão. Não adianta cada um ficar no seu mundinho. A gente tem que ajuntar uma nuvem na outra hoje. Amém, irmão? Eu não sei se há indiferença entre nós, mas essa indiferença tem que acabar agora. Quer trovão nesses cultos? Se ajunta uma nuvem com a outra, para que Deus derrame essa glória que nós estamos esperando. Quando chega então a primavera, o que há 3 anos não acontecia, a seródia começa a descer. Oh, glória a Deus. E rispa, quando sentir o clima mudar, porque a chuva ela traz aviso, o clima vai mudando. Vai mudar, viu, irmã? Vai mudar o clima naquela casa. Você crê? Você vai sentir que o clima vai mudar ali. São sinais de que o céu vai abrir de novo. Quando ela viu que o clima estava mudando, nós vamos fazer isso aqui agora para me devolver o pastor Anderson. Olhe para mim e feche os olhos. Ao olhar para mim, feche os olhos. Ela inclina a cabeça para o alto. Sabe como alguém está esperando alguma coisa descer? Faça isso. Faça isso. Vai, irmão, sua cabeça não é tão pesada assim. Faça assim. Como se você estivesse esperando algo do alto. Faça. Levanta assim, ó. A altura do queixo, levanta assim. Pela fé, feche os olhos. Pelo poder da palavra, você consegue sentir esse pingo? Esse pingo de novidade, esse pingo de mudança, cair assim na sua testa. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Você consegue sentir essa chuva? Esse princípio de chuva? Você sentindo, pela fé, irmão, tenta sentir. A fé nos dá essa capacidade, tenta sentir. Molhou aí? Molhou aí? Novidade. Valeu a pena rispa. Valeu a pena rocha. Valeu a pena a dor. Valeu a pena o sofrimento. O prêmio de quem suporta a rocha é o céu aberto. É o céu aberto. Você pode com a sua boca adorar a Deus. Aleluia. Esquenta a pedra, irmã. Esquenta a pedra, irmãs. As irmãs ali do Brasilândia, esquenta a pedra, irmãs. As irmãs de Carolina, esquenta a pedra, irmãs. A nave da igreja, a pedra está quente aí. Se a pedra esquentar, sobe o vapor. Se a pedra esquentar, sobe o vapor. E não tem outro resultado. A chuva desce. A chuva desce. A chuva desce. A chuva desce. Vai molhar seu casamento. Vai molhar seus filhos. Vai molhar aquela empresa. Vai molhar a tua chamada. Vai molhar esses projetos que você está fazendo. Você parou porque chegou a seca.
Você tem semente guardada. Você está com medo de semear porque está seco. Mas diz o Senhor: pode cavar e semear, porque a seca passou e o céu vai abrir. Oh, glória! Exige fé o que eu vou dizer agora. Você consegue levar essa nuvem para casa? Oh, glória! Você consegue daqui até em casa não pecar, não se distrair, não perder a fiação? O culto vai acabar, as bênçãos serão dadas, mas o Senhor diz: a minha nuvem vai contigo. Vai contigo dentro do carro. Vai contigo no caminho. Se tinha algum mal para acontecer no caminho, já foi repreendido. Você vai levar a nuvem com você. E você vai levar ela para casa. Tem um filho esperando essa chuva. Tem uma situação lá que está seco. Você veio hoje para a rocha. Você veio hoje com seu pano de silício, dizendo: Deus, nem tem mais espaço nesse pano para tantas marcas. Só que o Senhor diz: é hoje. É hoje. É hoje. É hoje. Abraça o seu irmão. Fala para ele: Deus conhece as marcas do teu silício. Diga para ela: volta para casa com a pedra quente, pois a nuvem vai te acompanhar. Se tem vapor, tem nuvem. Se tem vapor, tem nuvem. Se tem vapor, tem nuvem. Aleluia. Aleluia. Adore a Deus 1 minuto, 1 minuto. 1 minuto, 1 minuto. Adore. 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 Pastor Anderson, você é o vapor que Deus trouxe para Carolina. Através de ti, Deus vai esquentar umas pedras aqui. Deus vai unir umas nuvens separadas que tem aqui. Voltará a ter trovões. Os cultos de Carolina vai voltar a ter relâmpagos. Quem está entendendo o que Deus está falando? Deus te trouxe, pastor, como um vapor. Como um vapor. Alguém ainda te estranha, mas eu conheço as marcas do teu pano. E diz o Senhor para ti, pastor Anderson: não se venda. Membro nenhum te compra. Alai tchobria. Vão te oferecer muitas coisas. E dentro da minha ordem aceite. Mas não se venda. Eu vou te mostrar porque ainda tem pedra fria. Teu dinheiro não esquenta a tua pedra. Teu dízimo não esquenta a tua pedra. Família tradicional não esquenta a tua pedra. Para esquentar a pedra aqui tem que passar pelo processo da rocha. Deus vai mostrar os caminhos das pedras aqui.
Trovões vão começar a acontecer aqui dentro. Quem não pulava vai pular, quem não rodava vai rodar, quem não gritava vai gritar. Quem crê nisso aqui? A glória de Deus vai aumentar nesta casa. Oh, glória a Deus. Que Deus abençoe esta igreja. Que Deus abençoe este povo.